A paz de Deus, meus irmãos, a paz de Deus a todos. Que Deus venha abençoar a sua vida e que o Senhor venha abençoar também a tua alma. Amém, meus irmãos? E que assim o Senhor possa iluminar nós. Meus irmãos, quero pedir perdão aos irmãos que eu fiquei afastado um tempo aqui do grupo de colocar mensagens novas, de colocar estudos novos. Peço que os irmãos me perdoem. É que eu tive internado na UTI do dia 16 de janeiro até agora. Tive alta ontem. Amém? Fiz uma operação. Tive um probleminha no coração. Tive que fazer uma operação. Amém? Ore a Deus por mim, para que assim o Senhor venha iluminar a nossa vida. Amém? Quero trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava lá na UTI, semana passada. O Senhor pôs uma mensagem no meu coração. Eu falei, quando eu tiver alta, eu farei uma live e vou expor essa mensagem para os nossos irmãos. Amém? E a mensagem de hoje é a obsessão da vaidade humana. O que nós iremos aprender pela Sagrada Escritura, o Senhor nos iluminará pelo teu Espírito. Amém? Sou o irmão Jean de Campinas. Vamos à mensagem bíblica. Diz assim a palavra do Deus soberano. Ela se encontra em Eclesiastes 6, do versículo 1. Não vai ler todo o capítulo, e o Senhor dará a graça de nós explanar a Sagrada Escritura de acordo com o centro da tua vontade. Lembrando que essa ideia desta mensagem, ela começa no capítulo 5, do versículo 8 ao capítulo 6, do versículo 12. Mas não vai ler só o 6, tá bom? Vamos em nome de Jesus. E quem estão chegando na live, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá? Lembrando que a mensagem é a obsessão da vaidade humana. E nós aprenderemos algo importante. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta. De tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem o aborto, e em trevas se vão
e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Esse contender aqui, o homem não pode contender com Deus. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Aqui está esta mensagem para nós começar a compreender, a entender sobre a obsessão da vaidade humana, porque ela atinge tanto o ateu, ela atinge tantos as pessoas que não são convertidas a Deus, e ela atinge os crentes, ela atinge os púlpitos das igrejas. Essa obsessão de vaidade, ela atinge toda esfera e categoria da vida humana. Ela se estende a todo ser, ela se estende a toda a vida. Glória ao nome do Senhor. E vamos lá para nós compreender e entender algumas coisas aqui. Riquezas. Aquilo que parece ser uma coisa boa, sem que se tenha a capacidade de desfrutar, é na verdade uma causa de sofrimento, grave aflição. Você ter riquezas, encher as lacunas da sua vaidade, mas você não conseguir gastar, você não conseguir desfrutar, isso se torna uma grave aflição e conflito dentro da tua vida, dentro da tua alma, dentro do teu ser. Do que adianta ter tudo e não desfrutar de nada? Aborto uma vida longa e muitos filhos. Aborto. Uma vida longa e muitos filhos podem parecer coisas boas,
mas a morte, ao nascer, seria preferível a uma vida, uma satisfação, ou a filhos que não se importam com o fim das questões da vida. Estou dando uma explicação aqui dos versículos, tá? Os versículos 4 e 5. Embora o natimorto não experimente as atividades da vida, ele experimenta mais descanso do que aqueles que experimenta sua falta de vida debaixo do sol. Não inclui sua vida além do sol. Essa é uma clara afirmação sobre a personalidade do feto, o que torna inaceitável para o cristão a ideia de sua eliminação no aborto. A vida longa em si não pode trazer satisfação e, finalmente, até mesmo as vidas mais longas terminam e todos vão para a sepultura. O mesmo lugar. A partir, apetite. A palavra é uma frequentemente traduzida como alma e designa toda pessoa que sabe andar muito, embora a pessoa pobre possa saber como se comportar bem, andar. Sua pobreza a deixa sem vantagem e a priva de sua influência. A vista dos olhos refere-se à experiência reais da vida, andar ocioso de cabeça, literalmente. O andar da pessoa é melhor desfrutar de vida que tem do que tenha acordo com outra. Novamente, o pregador aconselha a necessidade de contentamento, seja qual for o nosso estado. Deus determina tudo o que existe para o homem. Contender com Deus sobre isso é inútil, como diz em Romanos 9:20. A incapacidade de conhecer o futuro é uma das limitações da vida, destinadas a conduzir ao temor e à confiança em Deus, que não apenas conhece, mas determina todos os tempos. A obsessão desta vaidade, a obsessão desse ser. Por mais tempo que você viva, se você não desfrutar um aborto, é melhor do que nós. Por mais tempo que nós vivamos debaixo do sol, se nós não tiver esperança na eternidade, se o nosso foco não for a eternidade, os poucos dias da vida humana, não é nada. Você se torna vazio, sem destino para compreender e entender os caminhos da luz. Glória
o nome do Senhor. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que se dedica a conhecer a Deus, que se dedica a ter desejos e vontade pela a eternidade, porque debaixo do sol tudo é vaidade. Você vai às vaidades nas igrejas. O homem, por mais que ele lute para o sustento da sua própria vaidade, por mais que ele lute para o sustento da sua própria boca, por mais que ele lute para o sustento do teu próprio ser, aleluia, alimentando a sua própria apetite que não tem fim, glória ao nome do Senhor, nesse corpo carnal, deseja coisas que não alcançará, deseja as coisas que não determinará. Você vê a loucura da vaidade humana, é uma loucura, aleluia, é uma loucura profunda dentro do ser, da consciência do ser humano, é um desejo de querer, aleluia, estar a mais. Irmãos, quando você passa a conhecer o sentido do Evangelho, quando você passa a conhecer o sentido do que é ser crente, do que é ser salvo, do que é servir a Deus, os valores desta vida não domina a tua alma, não domina o teu ser, não domina a tua consciência, não domina o teu íntimo, não domina a tua vida. Porque dentro desta vaidade há um valor desnecessário esteticamente. Quantos que correm na vaidade do poder, de alcançar ser um grande líder, de mandar, de estar com a autoridade sobre alguém. Isso é tanto no mundo civil, político, profissional, como também no mundo espiritual. Quantos nas igrejas se levantam com as suas eloquências, com estrelas de poder diante de um povo, e transmite para você as loucuras dos seus próprios desejos dentro das suas próprias palavras. Quantos que interagem com o outro a fim de dominá-lo, e quantos que tentam alimentar a sua apetite de alcançar o brilho da tua estrela. Luta. A vaidade nunca quer morrer. A vaidade nunca quer ir embora. A vaidade que preenche as lacunas da sua consciência, das suas loucuras, dos seus desejos. Ela nunca quer morrer, ela nunca quer ir embora. O crente, ele precisa ser preparado pelo Espírito Santo para encontrar os dias da eternidade. Quantos na nossa liturgia, nas buscas de palavras, nas buscas dos seus cultos públicos nas igrejas, tanto da congregação quanto nas desistências, quais são os seus desejos? É de buscar a palavra para poder viver, é de buscar a palavra para poder se encontrar, é de buscar a palavra para ter vitória sobre o outro. Isto é vaidade. E o pregador que preenche essas lacunas da igreja, eles não estão pregando a palavra de Deus. Hoje você entenderá, hoje você compreenderá, aleluia, porque o que Deus colocou no meu coração, na tua vida, eu vou falar. Bendito o nome do Senhor. Então dá glória por teu Deus, aleluia, que neste canal você aprenderá. Quantos que saem só na busca da sobrevivência, da manutenção da tua própria vida? Ele deseja buscar, ele deseja se alimentar
Uns se alimentam com o poder, outros querem se alimentar com riquezas, com dinheiros, que quando ele morre, nada disso ele levará. Outros se alimentam na sensualidade, no vício da sensualidade. Outros se alimentam com a inveja, tem prazer de ter aquilo que você tem. Outros se alimentam, glória ao nome do Senhor, com os desejos lascivos, pornográficos, que preenchem as lacunas do seu prazer. Outros se alimentam do orgulho. Outros se alimentam na defesa da sua própria ignorância. Quantos se alimentando disso e disso. Isto é vaidade e aflição de espírito. Porque bem-aventurado é aquele que se conhece, aleluia, o valor da eternidade. E que você ainda nesse corpo carnal sentenciado à morte. Aleluia, olhe um pouco para dentro de você e você verá que é uma sentença irrevogável dentro da tua própria vida. Você morrerá. Que está escrito na palavra: o homem é como a erva do campo, nasce, cresce, produz e morre. É sentenciado pelo Todo-Poderoso. Se você não tiver foco na eternidade, se você não tiver foco em Cristo, bendito o nome do Senhor, do que vale você viver os dias da tua vaidade. Como Jó. Em Jó 3, de 11 a 13, ele diz assim, as perguntas que ele fez. Por que não morri ao nascer? Olha bem. Por que não pereci quando sair do ventre? Porque houve colo para me acolher e peitos para me amamentar. Pois agora eu estaria deitado, tranquilo, estaria dormindo e descansado. Jó foi o homem mais rico do Oriente. Foi o homem mais rico do Oriente. Não desfrutou. O Senhor veio, tocou, levou tudo. Levou os teus filhos. Levou a tua saúde. E ele desejava a morte. Ele achava mais valor ter morrido ao nascer do que ter contemplado em tudo e não desfrutado. Ele entendeu. Vamos embora lá. Em Jó 30, 23 diz assim: sei que tu me levarás à morte, a coisa onde todos os vivos se encontrarão. Quando você passa por Eclesiastes 4, de 2 a 3, ele diz assim: e declarei felizes as pessoas que já tinham morrido, em vez da que ainda estão vivas. É melhor do que todas elas, é aquele que ainda não nasceu, que não viu as ações aflitivas, quer dizer, as ações tribulacionais que se encontram debaixo do sol, praticados debaixo do sol. E em Eclesiastes 3:20 mostra o final de tudo isso. Todos irão para o mesmo lugar, todos eles vieram do pó e todos eles retornarão ao pó.
Do que adianta você viver os dias da sua vaidade, os dias da tua loucura, os dias dos teus cenas lacunas preenchidas, do teu ego, dos teus sentimentos, na busca do prazer, na busca de sobreviver. Só nesta vida você será um miserável se você não tiver os olhos olhando para a eternidade. Como diz em 15 de aos Coríntios, quando você receberá, quando o salvo receberá um corpo incorruptível, aonde você não sentirá mais tristeza, onde você não sentirá mais dor. É no tempo que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. É no tempo que o Senhor enxugará todas as lágrimas na nossa vida. Quando você receber o corpo incorruptível, um corpo preparado para viver a eternidade. Quantos cristãos que se encontram, que ele tem um prazer imenso nesta vida, mas não tem prazer nos dias da eternidade. Ele não tem prazer nos dias da eternidade. O seu tempo da tua vaidade debaixo do sol é só pela sobrevivência, atrás de saúde, atrás de cura. Quantos que entram nas igrejas hoje, aleluia, é atrás de cura disso, cura daquilo. Irmãos, da glória a Deus, aleluia. Quando você vê a carne da vaidade ir embora, aleluia, e você vê, aleluia, a eternidade chegando na tua vida. Quantos que vivem aqui? Quantos que vivem aqui? Quer ver? Olha a loucura que há debaixo do sol quando você adquire tudo na sua vida, mas você não adquiriu a Deus, você não adquiriu o Senhor. Você é pior do que um aborto. Vamos ler aqui 21 de Jó. 21 de Jó. É poucos versículos, só para você compreender esta mensagem que eu estou aqui transmitindo a você. Isso Deus me mostrou lá na UTI. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. É de 7 a 13. 21 de Jó, de 7 a 13. Diz assim: Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhece e ainda se tornam mais poderosos. Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz sem temor e a vara de Deus não os furtiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam, deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes o que disseram a Deus: retira-te de nós. Ele adquiriu toda a benção que um homem possa adquirir debaixo do sol, mas rejeitou a Deus. Teve paz na sua vida, os seus filhos, alegria, paz na sua casa, paz no teu rebanho, riquezas incontroláveis, mas não adquiriu a Deus, rejeitou a Deus. Quantos que buscam curas e prazeres
palavras que pregadas nas igrejas, palavras cheias da vaidade humana, do desejo de viver, de buscar, das vitórias conquistadas debaixo do sol. Todos que buscam palavras para ter uma vitória disso, uma vitória isso é vaidade, isso é loucura. Se você não busca a eternidade, se você não busca o Cristo, essas pregações são pregações que preenchem as lacunas da vaidade, que preenchem as lacunas dos sentimentos das igrejas, mas não preenche o seu passaporte para a eternidade. Não preenche o seu passaporte para encontrar com Cristo, para ter um novo corpo incorruptível, aleluia, para encontrar com Cristo com aquela toalha tão grande para enxugar as tuas lágrimas, para enxugar, aleluia, as tuas aflições, para enxugar, aleluia, para estancar o teu sofrimento. São pregações da nossa liturgia e de muitas liturgias no Brasil. Igrejas cheias na busca da obsessão da loucura da vaidade. Mas não buscam a Deus. Não buscam a Deus. Busca as respostas para a tua vaidade, mas não buscam a Deus. É pobre, é miserável, é nu. Reflita sobre esta mensagem. E assim, o Senhor te esclarecerá qual o verdadeiro valor de ser um cristão, de ser crente em Cristo Jesus. Fique todos com Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, peço que compartilhe, peço a você que leve essa mensagem para que possa despertar alguém do outro lado. Amém? Fique com Deus, coloque aqui as suas dúvidas, os seus comentários e estudos que você quer e tem desejo de ouvir, tá bom? E aí Deus dará a graça de nós estar transferindo a você as verdades da Sagrada Escritura. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado.